Glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, centeio, cevada e aveia. Cerca de 1% da população mundial é celíaca e, por isso, não podem ingerir alimentos que contenham esse tipo de cereais. Além de pessoas com intolerância a esses alimentos, alguns nutricionistas indicam uma reeducação alimentar com produtos sem glúten e lactose. Visando esta parcela da população, empresas estão produzindo alimentos sem glúten, e um desses produtos é o macarrão, que tem a farinha de arroz como novo ingrediente para a substituição da farinha de trigo. Surgiu da ideia de agregar valor aos grãos de arroz, produzindo um alimento com alta tecnologia. Daí a Urbano, para produzir o macarrão de arroz, ela foi buscar na Suíça a mais avançada tecnologia na produção de macarrão de arroz, e sendo a Urbano hoje licenciada, no Brasil, deste processo de industrialização. De acordo com a pesquisa organizada pela empresa de consultoria Euromonitor, uma das tendências dos próximos anos é a busca por uma alimentação mais saudável. E é por isso que os produtos sem glúten estão ganhando cada vez mais consumidores. A empresa tem 2 tipos de macarrão: pena e parafuso, que possibilita ao consumidor fazer do tradicional macarrão alho e óleo até preparar receitas mais sofisticadas, como saladas doces, legumes e vegetais. Tem a linha tradicional, o pena e o parafuso, e tem a variação premium, que é enriquecida com vitamina A. O processo de fabricação do macarrão à base de farinha de arroz não tem tanta alteração em relação ao tradicional. A diferença é na etapa de dar liga à massa, que precisa de mais atenção para chegar ao ponto adequado. Outro diferencial da massa sem glúten é o uso do beta-carotino, uma substância natural rica em vitamina A, para conseguir a coloração amarelada do macarrão. A diferença do macarrão tradicional, feito com trigo, para o macarrão de arroz, é que o macarrão de arroz ele é feito da farinha do arroz. O arroz moído, e daí você faz a farinha de arroz e produz a massa, o macarrão de arroz. Daí você tem uma massa sem glúten, porque no arroz não contém glúten. E o macarrão de arroz é produzido, como eu disse, a partir da farinha de arroz. Nosso processo de extrusão é o nosso maior diferencial, onde a gente consegue dar liga, à massa, mesmo sendo sem glúten. E após a extrusão, o produto passa para o formato desejado, pena ou parafuso, e prossegue para o processo de secagem. Atingindo a umidade ideal, o produto é embalado e enviado para os nossos consumidores. O macarrão fabricado pela empresa tem um laboratório específico para tratar de toda a matéria-prima utilizada para desenvolver um produto que atenda ao consumidor. Conta com uma equipe de laboratório e qualidade especializada que acompanha todo o processo e garante um macarrão saudável e saboroso. O mercado de produtos sem glúten é uma realidade, devido à alta procura por esse tipo de alimento. Até uma rede de restaurantes de massa aderiu ao produto e incluiu o macarrão de arroz no cardápio. Hoje nós temos a parceria com o grupo Spoleto, onde eles fazem, preparam a massa, e você tem como escolher a massa sem glúten, a salada de massa sem glúten, e hoje eles trabalham com a nossa massa Urbano, e tem agradado muito ao público. É uma massa al dente, uma massa que ela adere bastante ao sabor, ao molho, que você põe. É uma massa que você cozinha, Muitas pessoas, às vezes, têm a cultura de lavar a massa depois de cozinhar para tirar aquela goma, justamente o glúten. A nossa massa, como não tem glúten, ela não tem aquela goma. Você cozinha ela, escorre e joga no seu molho de preferência, te dá essa facilidade também na hora do preparo. A supervisora Fernanda Mattielli também fala se o preço do macarrão sem glúten é mais caro que o macarrão feito com farinha de trigo. A população pode ter uma massa com custo, ao mesmo custo da massa tradicional, com ovos ou a sêmola, que você encontra hoje nas gôndolas dos supermercados, e com a qualidade tão boa ou melhor ainda,
e acessível. Isso é que é mais importante. Uma massa mais saudável, sem glúten, com um custo justo para a população, né? E onde você encontra praticamente todas as redes de supermercado hoje você encontra massa de arroz urbano.